Meus amados irmãos, abram suas Bíblias no Salmo 23, no versículo 1. Deus age de forma diferente, que nós às vezes não entendemos, né? O pastor Eliel falou uma coisa interessante, que nós realmente estamos sendo ministrados, e eu posso dizer isso com toda tranquilidade do meu coração. Nós viemos de uma ministração do pastor Júnior, onde ele disse assim que o tema da mensagem dele, o foco foi que Deus não quer que você se contente com migalhas. Na semana seguinte, o pastor Alexandre Soares ministrou, falando que você precisa experimentar a plenitude das coisas de Deus, mas para isso, você precisa ter intimidade com Ele. E naquele culto eu falei assim, eu orei pelo final e falei assim, realmente o Senhor tem algo precioso para a igreja. Eu não sei o que Ele está trabalhando, e Deus estava falando comigo com muita clareza no coração, pastor Eliel, que Ele ia me dar uma oportunidade para ministrar na semana seguinte. A semana inteira nós trabalhamos, e foi uma semana que eu trabalhei de 5 da manhã até as 11h30 da noite, quase todos os dias, e eu esqueci disso. Hoje, no almoço, eu estava no almoço com a minha família, e de repente, após orar pelo alimento, o Senhor me impactou com uma mensagem que nós vamos compartilhar com os irmãos hoje, no Salmo 23. E eu falei assim, falei, olha, veio uma ministração fresca, do trono, que eu até agora estou impactado. E eu falei com a minha família, falei com a minha mãe, com a minha esposa, eu falei assim, olha, Deus vai preparar uma oportunidade para ministrar, e eu tenho que ficar só ligado, porque nessa semana, Deus vai preparar a oportunidade. Não deu 2 minutos, o meu celular tocou. Eu peguei meu celular, olhei, o pastor Eliel falou assim, pastor, o senhor vai vir no culto hoje? Eu falei, sim, senhor, vamos dar um glória a Deus aí juntos, pode contar conosco. E eu queria te chamar para ministrar. Eu falei assim, olha, eu imaginei que seria breve, mas não seria a jato. E eu falei, a ministração principal, ele falou assim, Aí eu falei, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu agora. E fui contando. E Deus faz umas coisas tremendas. Tanto que eu estava ali no meu canto, eu falei, Senhor, foi tão repentino que não seja da minha carne nem do sangue. E o pastor Alexandre Soares veio aqui e falou exatamente sobre ponto e vírgula, e exatamente a confirmação se deu no ponto e na vírgula. Diz assim a palavra do Senhor, em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Senhor, eu peço apenas, Senhor, que não seja a carne nem o sangue, Senhor, mas que seja o Teu Espírito ministrando para a minha vida e para a vida dos Teus filhos, Senhor. Eu sou carente, meu Pai, sou dependente de Ti, Senhor. Pai, eu sei que sem Ti eu realmente não posso fazer nada, Senhor. E pelo meu intelecto, Senhor, eu poderia até encantar 2, 3, Senhor. Mas é Teu Espírito que sonda, meu Pai, os corações, Senhor. É Ele que faz convencimento do pecado, Senhor. E é Ele que convence o homem do pecado e do juízo, Senhor. Por isso eu te peço apenas, Senhor, me colocando como arauto Teu, como ministro do Teu Evangelho. Usa-me, Senhor. É apenas o pedido que eu tenho nessa noite. Para a Tua igreja e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos que estão no áudio, eu tenho a voz assim mesmo. Eu já passei por 4 cirurgias de cordas vocais. Então, tira o grave, bota o agudo, mexe no jeito que você fizer. Se o pessoal estiver me escutando lá atrás, já está maravilhoso. A minha voz não faz nada, e quem faz é o Espírito de Deus que vai trabalhar através dela. Esse texto ele é um texto precioso,
E tolo seria se eu não te dissesse que você já deve ter escutado o Salmo 23 várias vezes na sua vida. Eu mesmo já li, já reli, já ministrei sobre isso, mas o Espírito de Deus, ele traz a novidade, e, sendo bem sincero, estamos próximos de algo que realmente Deus está preparando sobre a terra. E, sendo bem sincero, ele tem revelado aos seus filhos palavras que já foram ministradas tantas vezes, mas com segredos tão profundos, porque é chegado um tempo. E interessante que o salmista, Davi, no número 1 do Salmo 23, ele fala exatamente assim: o Senhor é o meu pastor. E isso é uma declaração. Existe um ponto e uma vírgula, e ele fala assim: nada me faltará. E isso é uma afirmação. Por que eu estou te falando isso? Na declaração, eu torno público aquilo que eu estou sentindo. Então, eu estou dizendo para todos aqui nessa noite que o Senhor é o meu pastor. Ponto. Quando ele afirma, ele apenas traz uma verdade à tona. Ele diz que aquela verdade é o seguinte: nada me faltará. O problema é que tem um ponto e vírgula. O problema está aqui. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque na gramática, a vírgula, ela significa uma pausa breve. O ponto final representa um ponto final. O ponto continuativo, ele representa uma pausa longa. Mas o ponto e vírgula, ele não representa nem uma pausa tão longa e nem uma pausa tão curta. Porque se aqui tivesse uma vírgula, se fosse uma pausa curta, talvez o que a gente vai falar aqui nessa noite fosse algo que passasse rápido e talvez não criasse a eficácia que ele tem que criar aqui hoje. E se fosse uma pausa longa, talvez ela perdesse a eficácia, porque ia demorar muito para ela ser agregada no nosso coração. E por que eu estou te dizendo isso? Num raciocínio bem lógico, e Deus é muito simples no que Ele fala, Ele não cria coisas mirabolantes. Na verdade, eu sou o pior pregador que existe na face da terra. Eu não sei fazer aquelas coisas que o pessoal faz, eu não sei cantar, eu sei falar a palavra de Deus. Falou, terminou, se for em 10 minutos, é 10 minutos, se for em 1 hora, vai ser 1 hora. Se for em 10 horas, segura aí que eu vou falar 10 horas. Mas ele fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor, e quando ele fala isso, eu trago uma reflexão para a minha vida. Se ele é o meu pastor, certamente eu sou rebanho do pasto dele. Porque o que seria de um pastor se não tivesse o quê? O seu rebanho. Ezequiel 34, 31, ele diz que nós somos ovelhas do seu rebanho, do seu pasto. Só que o interessante é que eu me coloco assim: como eu, que sou um ser humano, sou um homem, vou me transformar em ovelha? E a grande missão do pastor é fazer com que a ovelha seja ovelha. Isso é uma coisa muito simples para a nossa vida, que chega a ser assim, tão óbvio, que você fala assim: Paulo, você está chovendo no molhado, porque estou entendendo que ele é um pastor e que temos ovelhas e que somos ovelhas, mas a grande verdade, meu irmão e minha irmã, é que nós todos os dias lutamos para não sermos ovelhas. E a grande verdade disso é que a gente tem algo que essa palavra não existe no dicionário, é criação minha. Nós temos um problema de ovelhice. É um tom até pejorativo. É ovelhice mesmo. Porque quando a gente faz uma coisa e a gente faz aquilo que o pastor não quer, nós estamos tendo a ovelhice, né? É aquela raiva do ser humano, só que uma raiva de ovelha, ou uma vontade de não fazer aquilo, ser do contra. E o interessante é que o pastor, ele tem objetivos. Ele quer ensinar a ovelha a ser ovelha. Mas para ele ensinar a ovelha a ser ovelha, ele tem alguns pré-requisitos, e por isso que existe esse ponto e vírgula, que a gente às vezes não atenta no texto, porque lê de uma forma rápida, como se fosse uma vírgula. E a grande verdade é que existem 5 características, 5 lições para a nossa vida, para que verdadeiramente nós possamos ser ovelha.
E eu começo a entender o porquê que o pastor Júnior, lá atrás, falou o seguinte: Deus não quer que você se contente com migalhas. O pastor Alexandre vira e fala assim: você tem que experimentar algo maior de Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Só que para você não se contentar com migalhas, você tem que ter intimidade com Deus. Mas para que você tenha intimidade com Deus, você tem que se transformar na ovelha do Senhor Jesus. E para ele se transformar nisso, ele cria 5 características que estão elencadas sistematicamente do versículo 2 ao versículo 6. E essas lições são as lições que nós vamos trabalhar nessa noite. Eu e você. Eu, Paulo, preciso ser ovelha. Eu preciso estar dentro desse rebanho. Eu preciso estar dentro desse pasto. Eu preciso ser pastoreado por esse bom pastor, porque ele vai me conduzir exatamente para a morada celeste. Enquanto eu tiver com ovelhice, eu não vou chegar lá no céu. Quantos aqui nessa noite estão buscando algo diferente do céu? Eu só busco o céu. Não há nada que eu faça hoje. Nada. A minha profissão é hobby. Ser advogado é hobby. Ser empresário é hobby. Ser estudante é hobby. Fazer o que você... é hobby. Hoje a minha profissão é ser servo de Deus. Eu preciso chegar lá. Não tenho caminho para a minha vida, não tenho destino para a minha vida, senão para o céu. Não tenho para onde ir, eu não sei se os irmãos têm para onde ir, mas eu não tenho, senão o céu. E no versículo 2, o bom pastor, ele começa a dar a primeira lição para nós. E entenda, o pastor, ele vai te dar o verbo, e você vai ter que entender o que você tem que fazer. O pastor, ele vai exatamente falar o seguinte: a primeira lição que eu tenho que te dar para você ser uma boa ovelha é: eu tenho que te conduzir. E você vai ler comigo o versículo 2 e diz assim: deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele está querendo conduzir a tua vida. Ei, meu irmão e minha irmã, se você não entender que é o Senhor Jesus que tem que conduzir a tua vida, você não é ovelha. Infelizmente. E por que eu estou te falando isso? Porque Jesus, em João 17:2, ele fala exatamente isso. Que na parte B, todos os que foram dados para ele, ele não perdeu. E sabe por quê? Ele tem um caminho certo para a vida de cada um. Ele sabe por onde a tua vida tem que ir. Ele sabe um caminho, ele projetou um caminho e ele quer te ensinar uma coisa. Ele quer conduzir a sua vida. Quando você não deixa o Senhor Jesus conduzir a sua vida, você está de ovelhice. Você está exatamente indo contra aquilo que Ele quer para a tua vida. E olha que eu vou te falar uma coisa. Ele sabe o caminho. Ele já limpou o caminho, Ele está trabalhando o caminho, Ele sabe as dificuldades do caminho, e Ele quer te levar pelo caminho de paz. Só que muitas das vezes a gente não quer seguir esse caminho dEle. Muitas das vezes as pessoas falam assim: irmão, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu falo: será que verdadeiramente você está sendo conduzido por Ele? A primeira característica que o pastor quer fazer com você e te ensinar hoje, nessa noite, é o seguinte: entrega o teu caminho a Ele. Confia nele, porque Ele vai conduzir a tua vida. Sem isso, você não consegue dar nem o primeiro passo para aquilo que Ele quer ensinar para a sua vida. Você não consegue se transformar verdadeiramente numa ovelha. E aí vai o versículo 3, ele fala exatamente o seguinte: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. E aqui ele fala o seguinte: quando ele fala de refrigerar, ele quer aliviar as questões da tua vida. Nós somos julgados, somos acusados
todos os dias da nossa vida. E Ele quer te ensinar o seguinte: ei, se você está caminhando no caminho, está deixando eu conduzir a tua vida, deixa eu te falar uma coisa legal que você não sabia. Além de você caminhar nesse caminho perfeito, eu agora vou aliviar a tua caminhada. Como assim? Sabe aqueles que estão te acusando, te condenando, te julgando? Eu vou aliviar o jugo. Eu vou aliviar o jugo. Eu vou fazer com que todos aqueles acusadores que se apresentem diante de ti sejam envergonhados através da minha palavra. E por que isso? Se você verificar em Mateus 11:30, não sei se está sendo colocado aqui, 11:30, ele vai dizer exatamente isso, sobre o jugo, sobre o fardo, um fardo suave, um fardo leve, um jugo suave. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, o segundo passo de um grande avivamento, uma grande transformação da sua vida, é você deixar e entender que o Senhor Jesus Cristo vai aliviar todas as cargas da tua vida. Todas as cargas. Nada vai ser tão pesado assim. No mundo sim é pesado, mas quando estamos com Ele, Ele alivia todas as cargas. E aí Ele fala o seguinte: olha, fica tranquilo, seja conduzido por mim, que eu vou te aliviar, para você chegar no terceiro ponto. No terceiro ponto ele fala exatamente no versículo 4 assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui ele fala exatamente o quê? De proteção. O bom pastor agora ele quer te proteger, ele quer conduzir a tua vida, ele quer aliviar o peso da tua jornada, e agora ele quer te proteger. E entenda, ele só está trabalhando a vida da ovelha para que você realmente não saia de perto dele. Ele tem tanto cuidado contigo, que ele faz individualmente esses 5 passos com todos nós, a vida inteira. Entenda que essa proteção do Senhor nada mais é do que o quê? O que está descrito em João 10:10. Onde o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Irmão, eu acho fantástico quando eu leio esse texto, porque eu verdadeiramente me sinto protegido por Ele. Eu sei que independente do que vai acontecer, Ele está comigo. Ao ponto que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, entenda, ali é um caminho que Ele está me fazendo passar. Eu estou caminhando pelo vale da sombra da morte, mas Ele que me conduziu por ali. E Ele sabe qual é o melhor caminho para a minha vida. Ele já me aliviou as provações e demais. E agora Ele está me protegendo por esse caminho de morte. E o inimigo, por mais que ele tente lutar contra você, olha, eu já acusei esse, para tentar desviá-lo do caminho. Eu agora estou tentando tirar a vida dessa ovelha. O Senhor diz, esse é meu. Esse é meu e ninguém toca. Não adianta você tentar tocar, porque Ele nunca perdeu ninguém. Ele nunca perdeu ninguém. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu amado, minha irmã. Ele está protegendo a tua vida. Só que você precisa entender que antes de você falar, antes de você declarar que Ele é o teu Senhor, você precisa passar por isso. Você precisa ter o reconhecimento dEle como pastor na sua vida. No versículo 5 ele fala exatamente o seguinte: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha boca, a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui ele está falando exatamente de cuidado. O bom pastor ele já te conduziu, te aliviou, te protegeu, e agora ele vai começar a cuidar da tua vida, porque você é precioso para Ele. Ele está investindo tempo na onipresença dEle. Ele está investindo tempo em você. Ele sabe que você é importante para Ele. Por mais que o mundo possa te descartar, Ele sabe o quão você é importante para Ele. E isso é maravilhoso, porque você vê um Deus que se despe da sua glória.
por amor de mim e de você, que morre numa cruz e fala o seguinte: eu vou voltar por você. E isso é fantástico, irmão, porque se isso não arde mais no teu coração, irmão, está na hora de arder. Porque se você está esperando que alguém venha aqui e plante uma bananeira, dê uma estrela, fala em mistério durante a noite em toda com você, eu quero te dizer uma coisa: o Espírito de Deus está falando algo diferente para essa igreja. Ele está falando através da sua palavra, de uma forma tão transparente, que chega a me assustar. Chega a me assustar como ele pode falar com tanta transparência, para que ninguém possa falar o seguinte: olha, eu não entendi. E é tremendo, porque se você pegar as 3 últimas semanas, elas estão convergendo para a mesma questão. E qual é a questão? A nossa melhoria como servo de Deus. O Espírito de Deus está num ponto que ele está vindo na Assembleia de Deus da Filadélfia, falando o seguinte: eu preciso aperfeiçoar o meu rebanho. Eu preciso preparar o meu rebanho. Ele está usando todos os seus servos, todos os instrumentos possíveis e imagináveis, como oração, como louvor, como ministração, para que você entenda e verdadeiramente abra os olhos. Escutar um ministro falando o seguinte: olha, se você ainda não tem a alegria de ofertar, não oferte. Escuta, isso não vem do ministro, isso vem do Espírito de Deus. Isso vem do Espírito de Deus. Porque o ministro não vai falar isso porque é palavra dura. O ministro não vai falar para você, para mim: olha, você precisa ser uma ovelha melhor, porque é uma palavra dura. Só o Espírito de Deus pode botar uma coragem dentro de mim para falar isso para você. Eu e você precisamos ser ovelhas do rebanho dele, porque ele só vai levar ovelha. No rebanho dele não vai ter cabra, no rebanho dele não vai ter bode, no rebanho dele não vai ter Paulo, não vai ter Eliel, não vai ter Alexandre, não vai ter Mara, não vai ter Fernanda, não vai ter Ana, não vai ter ninguém, só vai ter ovelha. No rebanho dele só vai ter ovelha. E se você vai querer acreditar ou não em mim, meu amado, meu irmão, eu não tenho compromisso contigo, eu tenho compromisso apenas com a palavra de Deus. Porque no ruim de tudo eu saio daqui falando: Senhor, aquilo que tu colocaste no meu coração foi falado para a tua igreja. E eu te falo, palavra dura. Quem dera não fosse eu, quem dera fosse o pastor Eliel que falasse isso. Pastor Alexandre. Então eu quero te dizer uma coisa: Ele está cuidando de ti, meu irmão, minha irmã. Ele está cuidando de ti porque tu é precioso. Ele te escolheu lá, no ventre da tua mãe. Antes mesmo que você pudesse imaginar, na cruz do Calvário, Ele já pensou no André, na Fernanda, no Paulo, no Joaquim. Antes de você existir, Ele já sabia que você estaria aqui nessa noite. Ele sabia exatamente o momento que eu e você estaríamos tendo essa conversa diante do Espírito dele. Ele já sabia disso. Então eu quero te dizer uma coisa: Ele está cuidando de você. Nada que você passou, você está passando por acaso. É uma caminhada que você tem, é uma jornada que você tem. E te digo, enquanto ovelha, você está passando por essa caminhada porque Ele traçou para você. Nada é por acaso, meu irmão. E verdadeiramente, as aflições desse tempo presente não são para ser comparado com a glória que há de nos ser revelada. Não compara, irmão. Não compara, porque o Senhor está produzindo aqui fruto em cada um de nós. Ele está aperfeiçoando a gente literalmente como ouro na fornalha. Ele está purificando cada um de nós a cada dia. É por isso que você vê juventude dando fruto, é por isso que você vê trabalho dando fruto, é por isso que você vê o trabalho missionário crescendo, é por isso que você vê os campos florescendo, é por isso que você vê a igreja cheia, é por isso que você vê os milagres acontecendo. E quero te dizer uma coisa: se você acha que milagre é coxo andar, cego ver, eu vou te falar uma coisa: maior milagre é você estar aqui nessa noite. Maior milagre é você estar aqui sentado, escutando a palavra de Deus. Seja por A, por B ou C, mas pelo Espírito de Deus. Isso sim é um milagre.
Porque cada um de nós tem uma experiência individual com o mundo e com Deus. E cada um de nós escolheu a Cristo. E não escolhemos o mundo. Nós escolhemos um pastor. E não escolhemos o mundo. Isso sim é milagre. Isso sim eu te falo. É vida que se transformou. É vida que estava morta. E Jesus ressuscitou. Quantos aqui estavam mortos? Quantos aqui estavam mortos? Escravos, presos, oprimidos. Isso sim é milagre. E ainda tem gente que fala, ousa falar, que eu não vejo mais milagre na igreja. Milagre é ver adolescente que nunca teve aula de música, cantando como se fosse músico. Milagre é ver pessoas analfabetas que conseguem ler a palavra de Deus como se fossem mestres. Milagre é você ver uma mulher que não sabe talvez nem como é que vai ser o sustento dela amanhã, e amanhã chegar toda a provisão. Isso é milagre. Ele sabe cuidar de cada um de nós. O plano dele é perfeito, meu irmão. Por isso que aqui ele colocou um ponto e vírgula. Ele colocou um ponto e vírgula para chamar a tua atenção. Ele colocou um ponto e vírgula para falar o seguinte: olha, você talvez já tenha lido isso várias vezes, mas você esqueceu uma coisa. Existe uma pausa aqui. Pausa entre a declaração e a afirmação. Você quer afirmação para a sua vida? Espera o quinto ponto. E no quinto ponto ele fala exatamente o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O pastor quer te ensinar uma coisa, não o pastor Paulo, mas o meu pastor, o seu pastor, o pastor do pastor Eliel, o pastor do pastor Roberto. Ele quer te ensinar uma coisa daqui. Ele quer te ensinar o seguinte: ele quer te dar aqui, com esse último versículo, ele quer te dar descanso. Ele quer te ensinar que você tem um lugar. Ele quer te ensinar que existe um lugar. Que você realmente vai caminhar uma jornada difícil. Mas fica tranquilo que ele vai aliviar o peso. E olha, fica mais tranquilo ainda que ele vai te proteger nesse caminho. E fica mais tranquilo ainda que ele vai cuidar de você. Porque no final, ele vai te dar morada. Ele vai te dar morada. Ele está preparando todo um cenário para a tua vida. Se não fosse assim, João 14:2 não falaria que ele vai. Você pode colocar, minha irmã, João 14:2? É tão importante, é tão precioso esse versículo. Para que eu não fale com as minhas próprias palavras. João 14:2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele está preparando um lugar para cada um de nós. Já está preparado, o cenário está preparado. Eu estou aqui de passagem, eu e você estamos aqui de passagem. Nós estamos apenas escutando o som do nosso nome. Eu quero escutar: vem, 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 bendito do meu Pai. Eu só quero escutar isso, porque daqui não há tesouro que eu troque pela minha salvação. Não há casa, não há sucesso, não há fama, não há nada que eu troque pela minha salvação. O bom pastor, ele quer dizer o seguinte: quando Davi fala, e Davi viu isso, o que nós estamos vendo aqui hoje, Davi viu lá atrás, só que Davi viu pela revelação, e isso ficou encoberto. Davi viu o seguinte: olha, o Senhor é o meu pastor, e de repente Davi deu uma pausa e falou assim: mas o Senhor é meu pastor, mas Ele vai me conduzir, me aliviar, me proteger, me cuidar, me dar o descanso, para depois nada me faltar. É aí que está o texto. Esse texto é um texto preciosíssimo. É um texto que te fala o seguinte: eu declaro que Ele é meu pastor. Ele me ensina a ser uma ovelha. E depois eu posso afirmar para o mundo: nada vai me faltar.
não vai me faltar o caminho, não vai me faltar o alívio, não vai me faltar proteção, não vai me faltar o cuidado, não vai me faltar aonde repousar. Nada me faltará. O mundo não entende, pensa naturalmente que nós somos loucos, e verdadeiramente somos loucos. Porque nós cremos sem ver. Bem-aventurado aquele que crê e ainda não viu. Meu amado, minha irmã, o Senhor Jesus preparou essa noite para cada um de nós, para de repente fechar um trabalho de 3 semanas, pastor Alexandre. 3 semanas, onde Ele falou com a sua igreja. Ele falou com a sua igreja de uma forma tão ímpar, tão especial, que nessa noite eu fico assim. Sendo bem sincero, meus irmãos, raramente eu me surpreendo com um texto. Mas no contexto me revelou tanta coisa com uma simples frase, uma simples interpretação. O Espírito de Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa para a gente terminar. E olha o que eu te falei. São 7h25. Eu não vou ficar aqui segurando você. Eu vou falar apenas a última coisa que o Senhor Jesus mandou falar. E eu vou entregar o microfone. Porque o que passar já vai do Paulo, do pastor Paulo. E esse homem realmente, eu não sei se ele tem muita coisa para te ajudar, não. Eu queria ler com vocês Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Só para a gente finalizar. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que eu estou linkando esse texto com o Salmo 23? Eu quero te dizer que muitas pessoas falam assim, o início é de Deus, o fim é de Deus, mas o meio é para cada um de nós resolver, não é isso? Deixa eu te falar uma coisa. E eu vou falar para os estudantes, de repente tem muito adolescente, ou muito jovem que fez o vestibular agora, saiu do 2º grau, e eu confesso que eu sou um pouquinho bom de física. Na física mecânica, não existe meio. Como se definiu o meio? Não existe meio. Existe o início e existe o fim. O que seria o meio? A divisão do percurso. Só que como definir, na física mecânica, o que é o meio? Na verdade existe início e existe fim. E muita gente ainda fala assim, não, mas eu estou no meio, eu estou no auge da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. A única história que existe é do Alfa e o Ômega. Se você não estiver na história dele, você não está em lugar nenhum. Forte, mas verdade. Tem muita gente que acha que pode. E quando ele diz que eu sou o princípio e o fim, ele está dizendo para mim e para você que você não é o meio. Ou você está nele, ou você não está nele. Ou você está na história dele, ou você não existe. Infelizmente é isso. Tem muita gente que acha, e por isso que muitos reinos caem, muitos governos caem, muitas pessoas no auge caem. Sabe por quê? Porque acham que eles são alguma coisa. Só existe um. E sabe por que eu e você somos alguém? Porque estamos dentro da história dele. Diante do início e do fim, quando ele falou lá, o início no Gênesis e o fim de Apocalipse, ele colocou dentro da história dele, eu e você. Por isso que nós somos ovelhas do seu rebanho.
Por isso que nós somos preciosos para Ele. Nós fazemos parte, nós somos testemunha da história dEle. Nós fomos enxertados na videira para sermos participantes da história dEle. Sem Ele, nada existe. Sem Ele, nada se pode fazer. Para finalizar, Ele é tão precioso que Ele ainda fala o seguinte: Ele é o que é presente, o que era passado e o que há de vir futuro. Ele não deixa espaço para nenhum homem se gloriar dentro da história dele. Ele chega ao ponto para falar o seguinte: ou você é ovelha do meu rebanho, ou eu, como o Salmo 1 fala, o caminho do ímpio eu nem conheço. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus.